Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari e hoje eu vou retomar a conversa sobre a representação dos pais e das mães dos protagonistas da Disney. Eu resolvi escolher a personagem Cinderela para nos aprofundarmos nessa temática. Inicio falando sobre a ausência desses personagens no filme em animação e depois aponto as mudanças da inserção desses personagens no filme em live action, ambos intitulados Cinderela. Estão preparados? Então bora lá! Nós sabemos que muitos filmes em animação da Disney excluíam o pai ou a mãe da história. Eles eram suprimidos ou faleciam no decorrer do filme. Quem não se lembra da trágica morte da mãe de Bambi ou ainda não superou a morte do Mufasa? Olha, eu confesso que pra mim essa é das mais tristes, porque o Mufasa é um dos meus personagens favoritos ever. Quando a história é inspirada em contos de fada, é comum vermos a mãe falecida ser substituída por uma madrasta malvada. E é justamente isso que acontece com Cinderela. O filme animado Cinderela da Disney foi lançado em 1950 e anuncia logo no início que tanto o pai quanto a mãe da menina faleceram e ela ficará sob os cuidados da madrasta Lady Tremaine. Aliás, maus tratos, né? Porque essa madrasta é daquelas vilãs de deixar qualquer espectadora criança com medo. Para completar, as suas filhas Drizella e Anastácia também destilam maldade na personagem Cinderela. Elas são desrespeitosas, apáticas e fazem de tudo para deixar a mocinha mal. É claro que para Cinderela toda essa situação é péssima, pois há um desequilíbrio familiar dentro da sua própria casa. Mas por que o pai e a mãe da Cinderela foram excluídos da história? O que é interessante destacar é que essa falta de representação reflete o contexto sociocultural em que a história foi narrada. Por exemplo, antigamente era comum mulheres morrerem devido a complicações durante o parto. E também existiam doenças graves que deixavam o índice de mortalidade muito alto. Ainda, se pensarmos que essa história é inspirada no conto do francês Charles Perrault, lá em 1697, que por sua vez foi baseado no conto chinês de 860 a.C., temos uma história muito antiga, onde as mortes precoces eram comuns, o que torna compreensível essas perdas na vida de Cinderela. Mas quando fazemos um salto temporal para falar sobre a representação desses personagens no filme Cinderela em live action, o que acontece? Vemos o desenvolvimento dos personagens pai e mãe da protagonista que antes tinham sido completamente excluídos. E aí nos questionamos novamente, por que isso ocorre? No primeiro ato do filme, ou seja, na apresentação, nós vemos a infância de Cinderela ao lado dos seus pais, ou seja, o laço materno e paterno é bem desenvolvido. Consequentemente, as características da protagonista são justificadas diante dos ensinamentos que recebeu deles. Inclusive, o lema que a garota aprendeu com a sua mãe é tenha coragem e seja gentil. E ela vai seguir esses ensinamentos durante todo o filme, até mesmo quando ela sofre as atrocidades da madrasta e das suas filhas. Ou seja, evidencia as características da mãe na sua própria personalidade. A Cinderela não se torna uma adolescente rebelde quando sofre nas mãos da madrasta. Muito pelo contrário. Segue sua aventura diante da educação que recebeu do pai e da mãe, disseminando amor e bondade. E isso faz com que os espectadores percebam a sua dor e torçam pela sua felicidade ao gerar empatia. A Cinderela perde a mãe logo na sua infância e o pai na adolescência. Diante desses falecimentos, o filme é impulsionado para a jornada da protagonista, que precisa enfrentar os obstáculos impostos pela vilã que mora na sua própria casa. Nesse filme, mãe e pai de Cinderela aparecem para fundamentar a personalidade e principais características da Cinderela, mas ainda assim eles falecem. Por que será? A gente sempre precisa pensar no que leva a história adiante na narrativa. Já pensou se mãe e pai de Cinderela permanecem vivos? Não tem Lady Tremaine, Anastácia e Drizella na trama. Ou seja, não tem vilãs nem dificuldades na vida da protagonista. Consequentemente, não tem uma história envolvente. De modo geral, lembrem-se que não existe storytelling bem articulado e interessante se não houver obstáculos na vida da protagonista. Hoje em dia, excluir os personagens paterno e materno sem justificá-los parece descontextualizado diante do mundo em que vivemos. Os espectadores querem saber quem eles são, mesmo que acabem falecendo durante a narrativa. E conhecê-los faz muito sentido vindo de um estúdio que faz filmes para toda a família como a Disney, não é mesmo? Eu espero que tenham gostado da análise de hoje e fiquem ligados que semana que vem tem mais vídeo no canal.
Não se esqueçam de deixar o like e os comentários para me dar aquela incentivada. Um abraço, tchau!